Oi, pessoal, tudo bem? Então tá, eu aqui do meu cantinho, você aí nos prestigiando, você que já se inscreveu no nosso canal, muitíssimo obrigado. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, por favor. Sugira temas para a gente conversar aqui. Divulgue esse canal com seus amigos, suas redes sociais e vamos em frente. Pessoal, por que repetimos erros que juramos evitar? Eu juro que nunca mais erro. Eu aprendi, até porque a gente aprendeu que é errando que se aprende, não é assim? E às vezes falamos também, tem uns ditados que eu acho interessantes, por exemplo, a gente aprende por amor ou pela dor, não é assim? Tem umas coisas, pelo menos a maioria de nós já ouviu esse trem, né? Esse negócio é errando que se aprende. E tem e faz sentido. Imagina o seguinte, se você encostar a mão numa um fogão que está quente, uma panela, o ferro lá de passar está quente, você queima, que ruim a sensação, desagradável, isso o nosso cérebro falou, opa, isso não é bom, é dor, isso é desagradável. Né? E aí a gente aprende, opa, eu vou levar a mão lá naquela panela, naquele local, enfim, o cérebro acende uma lâmpada, uma luzinha lá, falando, não, não vai, não vai, você lembra que você queimou? Então, isso fica registrado, não é? Por quê? Porque para o nosso cérebro é algo assim muito, muito grave, muito sério. Diferentemente se eu estou com um copo com água, ele entorna, opa, eu não segurei direito e tal, esse negócio todo. Ah, mas não é tão grave, não é? Mas foi um erro. Então, a probabilidade de que eu erre novamente, não é? Oh, engraçado, já aconteceu comigo uma vez, né? O copo escorregou e tal, esse negócio. Por quê? Porque não foi tão grave assim para o nosso cérebro, né? E o nosso cérebro, pessoal, bem da verdade, ele é preguiçoso, ele acostuma com determinadas coisas. Então, se esse pequeno erro não foi tão grave, não provocou nenhuma lesão, nenhuma dor, não é tão relevante, então, se eu errar, errar novamente. É, e esse estímulo, por assim dizer, ao risco, ao perigo maior, é porque o nosso cérebro ele cria uma espécie de resposta à ameaça de estímulos, né, fisicamente dolorosos. Mas quando a coisa assim está no mundo do pensamento, aí já é diferente, é bem diferente, porque os padrões de comportamento, as tomadas de decisões, nós repetimos com a mesma frequência. Por exemplo, quando é muito comum a gente chegar atrasado para os nossos compromissos, uma reunião, por exemplo, deixarmos tarefa para a última hora, sempre a gente, né, está postergando as coisas e julgamos as pessoas com base na primeira impressão. Isso é um erro, já fizemos uma gravação aqui bem interessante, foi uma sugestão. O pecado que é essa coisa da gente, mas a primeira impressão é que fica. Eu aprendi que a segunda impressão é que deve ficar, né? É, então, isso, claro, depende da forma como o nosso cérebro processa as informações e cria modelos, né, que consultamos repetidamente. Então, por exemplo, o sinal lá da sirene da polícia ou da ambulância, a gente sabe, o bombeiro, a gente está na nossa cabeça que isso é um sinal de perigo, saia da frente, que eles estão em emergência. Isso é automático, porque o nosso cérebro já gravou, não é? É, é, enfim, nós somos condicionados a isso, né? O nosso cérebro condiciona isso. Então, são os atalhos que ajudam a tomar decisões no mundo real. Esses atalhos mentais, que são chamados de heurísticas, pode também nos ajudar a repetir os nossos mesmos erros. Eu estava lendo um livro, Oscilações, Desvendando o Viés Inconsciente, muito interessante, que ele comenta, faz uma análise de como os seres humanos não são naturalmente racionais. Isso me chamou a atenção. Não somos naturalmente racionais.
como nós gostaríamos de acreditar. Por quê? A sobrecarga, e aqui me chamou muito a atenção, a sobrecarga de informações é confusa e cansativo. Por isso, nós filtramos o ruído. Quer dizer, até que ponto tal informação, um sinal, alguma coisa externa desperta uma atenção maior na gente? Muito bem, eu disse, o nosso cérebro é preguiçoso, porque e é preciso um grande esforço de conhecimento mesmo, um esforço cognitivo, para mudar roteiros e atalhos que criamos, não é, em nossa mente. A gente adota determinados hábitos ao longo da vida porque refazemos aquilo repetidamente. E nós naturalizamos, tornamos natural aquilo que não é natural. Mas para o nosso cérebro fica bem mais fácil, né? Então, por exemplo, eu digo assim, cobra é venenosa. Eu aprendi que a cascavel, o veneno da cobra cascavel pode matar. Se eu vejo uma cobra pequenininha, opa, não importa se é cascavel ou não, eu vou fugir dela, que ela pode me matar. Não, isso é uma cobrinha de vidro, isso é uma cobra cipó, que não tem veneno, não é peçonhenta. Mas não, não. Percebe que o meu cérebro já falou, é cobra? É muito interessante. Então, somos muito mais propensos a cair sempre nos mesmos padrões de ação e comportamento, mesmo quando sabemos que estamos repetindo nossos erros. É aquilo que eu falei, a gente tende a, a mitigar ou, eh, vamos dizer assim, identificar como de só menos importância, né? Ah, isso não é tão relevante nada, foi só um copo d'água que caiu, ah, só o copo que quebrou, mas eu fui lá, juntei o caco de vídeo, joguei fora, mas amanhã eu quebro outro, mas não tem problema. Eu faço, eu repito isso sem problema. Isso se chama, pessoal, de viés de confirmação. Nossa tendência de confirmar aquilo que já acreditamos. Nós acreditamos isso, nós nos conscientizamos disso e acabou. Isso é que interessa. Né? Então, chama viés de confirmação. Fazemos uso com muita frequência dessa coisa instintiva, nós usamos o nosso instinto, uma espécie automática e subconsciente do pensamento, quer dizer, baseado no cúmulo de experiências passadas, o nosso cérebro ele vai formando isso. E automaticamente, instintivamente, toma determinadas decisões que às vezes a gente nem percebe de forma consciente. Por outro lado, às vezes insistimos em certos padrões de comportamento e repetimos nossos erros devido a um efeito que a gente chama de efeito ego. Eu sempre fiz assim, você que aceite. Algo mais ou menos nesse sentido. É tão interessante isso. Um estudo mostrou que quando as pessoas são relembradas do sucesso do passado, elas costumam repetir mais esses comportamentos bem-sucedidos. Por outro lado, quando elas estão cientes ou são ativamente lembradas de seus fracassos, a probabilidade de alterar o padrão de comportamento que gerou aquela frustração é menor. Autocondicionamento. Ou seja, na verdade, as pessoas costumam repetir os mesmos comportamentos. Né? Consciente ou inconscientemente. Isso acontece porque, quando pensando no fracasso do passado, provavelmente ficamos tristes, ficamos chateados, aborrecidos com isso, não é? E nesses momentos são mais dispostos a perdoar aquele comportamento que nos é confortável e familiar. Tipo assim, ah, todo mundo erra, não é? Qualquer pessoa pode errar. Então, o fato de eu ter errado, isso não é tão relevante, nada. Então, é o chamado viés da familiaridade. Né? É o viés da familiaridade. Já estou tão acostumado com isso. É... Então, pessoal, o nosso cérebro começa a considerar assim, que os erros que cometemos anteriormente são a forma correta a realizar uma tarefa, criando o caminho do erro, do habitual.
Não, você que está achando errado. Não, para mim isso está certo. Ah, mas você fez uma coisa aqui que não é tão interessante, ah, que você corrija. Né? Então a gente começa a querer justificar ou buscar desculpas para alguns erros assim. Agora, de forma consciente, é importante que a gente aceite os erros como forma de aprendizagem. Até que ponto esses erros eles fazem sentido? Eles de alguma forma impactam a minha vida ou a vida de outrem? A neurociência vai dizer que existem determinados neurônios monitoradores dos próprios erros, está no córtex frontal. Eu não tenho competência para falar muito sobre isso com vocês. Então, quanto mais culpa e vergonha nós sentimos, quanto mais tentarmos esconder os nossos erros dos outros, maior a nossa probabilidade de repeti-los. É isso que eu acabei de falar. Porque a gente tende a naturalizar. Ah, isso é natural, né? Ah, depois se eu errar eu peço desculpas. E vou errar de novo, vou pedir desculpas. Olha, você já errou tanta vez, pois é, mas às vezes que eu errei, eu pedi desculpas. Interessante, né? Isso se chama viés de frequência. Pessoal, aí a gente vai lá no latim, errare humano est, né? Errar é humano. Ah, mas diz também que persistir no erro é ignorância. Eu acho meio pesado para esse vídeo, para essa mensagem que estou passando para vocês, a gente insistir nisso. Mas é, é importante que a gente reflita isso, como nossa mente nos faz repetir os mesmos erros e o que fazer para evitar isso. Sobretudo, essa coisa de autoconhecimento, eu não vou dizer monitorar no sentido de ficar vigilante o tempo todo, não é isso? Entretanto, se nós analisarmos melhor as situações, as decisões que vamos tomar, né, nós vamos buscar aqui dentro na nossa cachola um arquivozinho dizendo, olha, isso não é bom, isso você já caiu nessa, né, por menor que seja o erro. Eu tenho muito receio também de falar assim, um erro pequeno, um erro médio, um erro grande. Tá bom, matar uma pessoa é um erro grande. Furtar uma caneta, um carro é um erro médio. Furtar uma caneta é um erro pequeno. Não sei. Não sei qual a dimensão que você dá ao erro. Erro é a não assertividade. Tudo bem? Vamos pensar direitinho? Te aguardo então na próxima para você trazer aí algumas sugestões interessantes para a gente debater aqui. Tudo bem, meus amigos? Ah, não se esqueça de acionar o sininho sempre às segundas, quartas e sextas para saber o que a gente está fazendo aqui no canal do JB, o meu, o seu, o nosso canal. Um abraço, até daqui a pouco.